A paz do Senhor, amados. Vamos aqui meditar em mais um momento juntos da palavra do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você espera desse dia? Você se preparou para viver esse dia? Quando você se levantou, qual foi a primeira coisa que você fez? Alguns podem dizer: eu escovei os dentes, lavei o rosto, preparei a roupa para ir trabalhar, ou para fazer aquilo que eu preciso fazer hoje. Pois bem, amados, hoje, como tema para essa meditação, eu quero propor o seguinte: como posso eu ajudar alguém se o cisco dos meus olhos ainda permanece? Em João capítulo 8, de 1 a 8, Jesus vai ensinar grandes lições para nós nesse dia. E o texto já começa dizendo: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras representa a presença de Deus. Jesus, antes de resolver qualquer questão, ele primeiro separava a primeira hora do dia para estar com o Pai, para ser revestido da presença de Deus. Jesus, antes de fazer qualquer coisa, ele se revestia por quê? Para estar pronto quando Satanás armasse qualquer cilada contra ele. Satanás podia usar pessoas para, de alguma forma, atingi-lo. Jesus estava preparado, revestido, porque sabia que a luta dele não é contra pessoas, mas a luta dele é contra a potestade, principado, é contra os dominadores deste mundo. Jesus, antes de resolver qualquer questão, ele se preparava primeiro. E o texto de João 8, de 1 a 8, vai dizer que uma mulher foi pega em adultério. E os doutores da lei, ou os escribas, como algumas versões dizem, e os fariseus trazem essa mulher diante de Jesus, para poder pegá-lo em algum erro. Jesus, ele se preparou para aquele dia. Ele se preparou para poder resolver as questões. E o texto vai dizer que ele retorna, ele aparece novamente no templo para quê? Para ensinar as pessoas que ali estavam reunidas diante dele. E ali Jesus ensinava. Jesus, antes de ensinar, foi buscar a presença de Deus. E agora ele estava preparado, porque ele estava sucinto à voz de Deus, à voz do Pai. Em João 10, 27 vai dizer que as ovelhas, quem é a ovelha, escuta a voz de Deus. Você tem escutado a voz de Deus? Você tem entendido quando Deus fala com você? Jesus, após gastar um tempo no Monte das Oliveiras, estar com o Pai, ele estava pronto para escutar aquilo que o Espírito Santo pudesse falar naquele momento. Você tem se preparado? O Espírito Santo fala e você consegue ouvir? Aqueles homens, os mestres da lei que ali estavam, que trazem aquela mulher, eles tinham um objetivo, era destruir de alguma forma Jesus. E aqui, amados, há uma grande chave para a minha vida e para a sua. A chave para o conhecimento, ou para conhecer a Deus, está em ouvir. Jesus, ele ouviu o Pai. E a gente tem que ouvir a Jesus, porque ele está com o Pai. E essa é a grande chave para que Jesus pudesse ser bem-sucedido em qualquer coisa que ele fizesse. Amados, existem pessoas que não sabem ouvir a voz de Deus. Elas são incapazes de diferenciar quando Deus está falando ou quando o homem está falando. E muitas vezes, os homens
têm sido instrumentos de Satanás para influenciar a nossa vida, para atrapalhar ou frustrar os nossos planos. No caso, os mestres da lei, os fariseus que ali estavam, eram homens letrados, eram homens que tinham um profundo conhecimento da palavra do Senhor. Porém, não conseguiram enxergar que a palavra do Senhor era o próprio Deus falando com eles. E esta é a grande questão da nossa vida. Como é que nós estamos nos preparando para viver este dia? O que nós estamos fazendo para enfrentar toda e qualquer situação que possa aparecer na nossa vida? Os doutores da lei, os fariseus, insistiram nisso, porque queriam que Jesus fosse pego de surpresa em algum erro. E a mulher foi o bode expiatório. Eles queriam ajudar aquela mulher? Não. O texto vai dizer que eles colocam a mulher diante de todos, ou seja, expõem cada vez mais a mulher. Jesus, ele continuou manso, ele continuou sucinto à voz de Deus e continuou tranquilo antes de resolver qualquer coisa. Aqui está a chave, amado, para você viver um dia melhor na tua vida. Esse dia, pode ser esse dia. Sabe o que nós precisamos? É deixar que a luz de Cristo brilhe em nós, diante dos homens. É mostrar que eu e você somos diferentes e que Deus faz parte da nossa vida. E aí Deus vai ser glorificado. Mateus 5,16 vai dizer isso para nós. Jesus, ele vai nos ensinar uma grande lição nesse texto. Primeiro, a primeira hora do dia, antes de escovar os dentes, antes de lavar o rosto, de procurar a roupa para você poder sair para trabalhar, é ter um momento com Deus. É se dobrar diante de Deus, é escutar o que Ele tem para fazer. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. Não é se encher de preocupações, não é se encher da ansiedade, não é se encher de medo, mas é se encher de Deus. A primeira coisa que nós temos que fazer. Percebam que Jesus, quando ele é colocado essa grande questão para que ele pudesse resolver, ele estava preparado, porque ele separou um tempo para escutar, para ter um momento com Deus. Como é que você tem se preparado para viver este dia? Jesus, quando apresentam a ele a grande questão, ele olha a questão com mansidão. A expressão dele não é de espanto, não é de horror, porque a mulher foi pega em adultério. Ele não acusa a mulher, ele não aponta o dedo, ele podia, porque sabia que a mulher estava em pecado. Ele continuou manso, fazendo o que ele estava fazendo, escrevendo com o dedo na terra. E quando ele responde àqueles homens, ele diz o seguinte, e eu quero aqui parafrasear com o texto: vocês querem ajudar esta mulher? Então, tirem o cisco que estão nos teus olhos, pois vocês leem a minha palavra e não entendem. Ensinam às pessoas aquilo que vocês mesmos não vivem. Qual é a conclusão que tiramos aqui, amados? Se você quer ter um dia diferente daquilo que você tem vivido, reserve a primeira hora do seu dia para buscar a presença de Deus. Ele é a solução, Ele é o teu consolo, Ele é a tua esperança. Reserve a primeira hora do seu dia para buscar a presença de Deus. E quando você sentir a presença de Deus na sua vida, aí sim, deixe a luz de Cristo brilhar em você. Ajude as pessoas nas questões conflitantes das suas próprias vidas. Entre na presença de Deus e apresente as causas a Ele. Mostre para as pessoas que há outro jeito de resolver os problemas quando se tem a presença de Deus em sua vida. Amém, amados? Aplique isso na tua vida. Reserve um tempo para Deus e você vai ver que esse dia
vai ser totalmente diferente daquilo que você tem vivido. Amém? Que Deus te abençoe, amado.